É só notícia boa, é só coisa boa, não tem nada negativo, porque hoje vamos fazer mais um vídeo sobre física e conto com a sua participação. Meu nome é Carlos e vamos falar a respeito de conservação da energia mecânica ao longo de uma trajetória, num deslocamento, e vamos perceber que quando inexistem forças dissipativas, ou seja, quando elas não estão presentes, quando a gente não considera, a energia mecânica de um corpo irá se conservar ao longo do seu deslocamento. Mas e aí? Você está preparado para esse assunto? Meu nome é Carlos. Se você gostar desse vídeo, peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, isso dá aquela ajuda massa, aquele gás, aquele combustível, para que a gente continue e ir mais e mais nos assuntos de física. Porque não só existe mecânica, né? Tem diversas áreas, óptica, termologia, termodinâmica, eletricidade, que a gente vai com certeza abordar ao longo dos vídeos. Mas eu conto com a tua participação, então vamos nessa, sem mais delongas. Vamos a mais um vídeo, vamos nos divertir, é claro, nos divertir, diversão, porque falar de física não tem como a gente não falar de se alegrar, de ter alegria e felicidade no coração. Mas vamos ao que interessa, ao que de fato nos leva a esse assunto, conservação da energia. Bom, você antes de tudo sabe que existem diversos tipos de energia mecânica. Por exemplo, existe energia cinética, associada à velocidade, energia potencial, que se divide em gravitacional, relacionada à altura, ou seja, força-peso, e também existe aquela energia associada às molas, ou seja, derivada de uma deformação, seja uma compressão ou uma extensão da mola. Bom, então é importante dizermos que quando um corpo realiza uma certa trajetória, como por exemplo esse bloquinho que vai ao longo de todo esse trajeto, muito ondulado, diversas partes aqui diferentes, alturas também diferentes, você pode dizer que essa energia se conserva. Aí eu te pergunto, por quê? Porque quando a gente pega uma situação dessa, eu estou considerando a ausência de forças dissipativas. O que seria isso? Resistência do ar, seria o atrito também, ou seja, forças que dissipam a energia na forma de calor, por exemplo. Bom, então quando a gente considera essa ausência de forças dissipativas, eu posso dizer que a energia mecânica, a sua variação é nula. Portanto, pensa comigo, se a variação é nula, beleza, eu considero a energia mecânica final e inicial. Quando a variação nula, posso dizer que a mecânica inicial é igual a mecânica final. Mas pensa comigo também, energia mecânica tem as suas subdivisões, ou seja, ela é dividida em energia cinética e energia potencial, seja essa gravitacional ou também elástica. Agora, eu quero tratar de uma questão do Enem, uma questão muito tranquila, e que ela dizia em que um atleta de salto com vara corre com toda a sua velocidade e durante o seu salto ele consegue atingir uma altura máxima, a altura mais alta possível. Aí você me pergunta, o que aconteceu do ponto de vista energético? Por exemplo, na primeira parte ele está carregando essa vara, correndo com toda a velocidade, com toda a garra, com toda a força, e depois ele se apoia nela no chão para que ele possa justamente atingir a maior altura. Ou seja, quando a gente observa a energia aqui presente, veja que inicialmente possui energia cinética, já que está associada à velocidade, ao movimento, e depois energia potencial gravitacional. Note que ele está a uma certa altura com relação ao chão, ou seja, é necessário que essa energia cinética seja totalmente transferida para a energia potencial gravitacional. Mas é claro, você tem que se lembrar que nem sempre numa situação corriqueira, por exemplo, quando um nadador vai realizar o seu trecho ao longo de uma piscina, nem sempre essa energia mecânica é conservada, né? É importante dizermos isto, por conta da resistência ao movimento, né? Ou seja, a energia cinética mecânica ela é conservada na inexistência de forças dissipativas. Pensa sempre nisso, tá? Ou seja, quando você pensa num jogo de futebol e você dá um chute, a bola bate em cheio na trave e solta aquele barulho, um sonzinho você escuta, significa que ali perdeu-se energia na forma de som, porque o som nada mais nada menos que uma onda mecânica, ou seja, ele transporta energia ali, e se transporta energia, houve dissipação de energia, portanto, não foi conservada totalmente, fora que existem as perdas com relação ao calor e resistência do ar. Bom, então esse é o nosso primeiro quadro em que falamos da conservação energética. Isso na parte teórica, mas vamos fazer diversos exercícios. Eu sei que você vai acertar todos, eu tenho certeza, você é meu aluno e você não decepciona. É isso mesmo, o quadro é seu, tire seu print e vamos que vamos. Primeiro exemplo, vamos mesclar dinâmica do movimento circular com o conceito de energia, ou seja, conservação energética ao longo da trajetória.
Mas bem, se você for observar essa situação aqui, você pode ver que existe essa ladeira, essa descida inclinada e que logo na parte mais baixa dela existe a conexão com a circunferência. Por exemplo, um bloco desce aqui e vai realizar todo esse looping, ou seja, todo esse trajeto ao longo da circunferência. Aí você pensa, a conservação de energia acontece porque eu estou desconsiderando forças dissipativas como o atrito, né? O atrito e a resistência do ar. Mas veja, a questão que é, na verdade, a altura que esse objeto devia estar para que ele parta do repouso e, consequentemente, realize todo esse looping aqui passando pela velocidade mínima. Lembrando, velocidade mínima pelo ponto mais alto da trajetória. Bom, raciocina comigo. Vamos ter que utilizar o quê? Energia potencial gravitacional e energia cinética. Mas também a gente não pode se esquecer da velocidade mínima no ponto mais alto de uma circunferência. Ou seja, a gente vai perceber que quando a velocidade é mínima neste ponto aqui mais alto do looping, nesse ponto que eu vou destacar, a normal é quanto? Normal é zero. Normal é zero. Portanto, o peso vai ser igual à resultante centrípeta. Aí você pensa comigo, como é que eu posso calcular isso? Veja bem. O peso, ou seja, mg, é igual à resultante centrípeta, ou seja, mv ao quadrado dividido pelo raio. Bom, a gente quer a velocidade, na verdade, né, nesse ponto. Portanto, eu posso cortar massa com massa e passar multiplicando o nosso raio, ou seja, rg é igual a velocidade ao quadrado. Por que eu não quero tirar esse quadrado da minha jogada? Porque você sabe que energia cinética tem velocidade ao quadrado. Então, se liga nessa jogada, nesse ginga, no drible do Ronaldinho Gaúcho. Entendeu? Sempre tem essas estratégias que são facilitadoras do teu cálculo. Portanto, o que a gente pode fazer? No ponto mais alto dessa trajetória, ele tem o quê? Energia cinética. É óbvio, ele tem energia cinética, ele vai passar com uma certa velocidade. Portanto, a gente já pode colocar aqui, ó, mv ao quadrado sobre 2 mais ele tem energia potencial gravitacional, porque ele está a uma certa altura. E essa altura corresponde justamente ao diâmetro, ou também conhecido como 2r. Então a gente pode colocar aqui, ó, mg 2r, tá? Só substituir a altura por 2r, mas no final das contas, tanto faz, tá? Porque essa é a nossa altura no caso. Igual ao quê? mgh. Por quê? Agora esse mgh corresponde à altura que ele precisa estar, em que ele vai partir do repouso e, consequentemente, passar na velocidade mínima no ponto mais alto dessa circunferência. Ou seja, eu posso colocar simplesmente mg h', tá? Só para diferenciar a altura em que ele vai partir do repouso da altura com relação ao diâmetro. E agora é só sermos felizes para acharmos justamente o quanto que equivale a esse h'. E agora, tranquilidade, né? Você pode simplesmente cortar massa em todos os lugares. Por quê? Existe massa em todos os termos. Portanto, nesse primeiro termo da equação, eu posso deixar massa em evidência. Quando eu deixo em evidência, eu estou multiplicando por uma série de termos também, que estão presentes na equação. Portanto, eu posso simplesmente cortar massa, massa e massa dos dois lados da equação. Portanto, beleza? E aqui você já viu velocidade ao quadrado. Você já tem na cabeça RG, ó. RG, eu posso substituir, inclusive, esse G por 10. Portanto, fica aqui, ó, 10R sobre 2 mais G, 2R. Ou também conhecido como 10 vezes 2R. Também conhecido como 20R. Igual a quê? A 10 vezes h'. Porque eu estou substituindo, lembra, a aceleração da gravidade como sendo 10, beleza? Para ficar bem mais simples. Ou seja, 10h'. E agora, tranquilidade na jogada, né? Agora bem simples. Ou seja, 10 dividido por 2 fica 5R. Para você ficar bem feliz, 5R mais 20R igual a 10h'. E agora, bem simples, né? 25 dividido por 10, nossa altura vai ser o quê? 2,5R. Vai ser a nossa altura, pelo qual esse objeto tem que partir do repouso, ou seja, a altura que ele tem que partir do repouso, para que ele descreva toda essa circunferência passando pela velocidade mínima. Velocidade mínima, lembra disso, tá? Ou seja, em que a normal é igual a zero. Então esse é o nosso primeiro exemplo em que acabamos de fazer. Você pode conferir que não é difícil, tá? Em que a gente pode inclusive mesclar com diversos outros assuntos. Então o quadro é seu. Vamos ao próximo. De volta com muita força, com muita garra, para fazer este outro exemplo em que utilizaremos novamente dinâmica do movimento circular.
porque é sempre importante mesclar os assuntos, misturar, para que a gente não se esqueça do que a gente viu anteriormente e também se conecte com o assunto atual, que é conservação da energia. Então é uma questão muito parecida com a anterior, porém com a presença da energia potencial elástica. Então vamos interpretar aqui a situação e entender o que acontece. Veja que existe um plano inclinado, né? Um plano inclinado, e conectado a ele você pode perceber que existe uma circunferência de raio R. E novamente a questão nos pergunta qual vai ser essa deformação necessária na mola para que esse bloco passe pela circunferência, pelo ponto mais alto, logicamente, sem ter nenhuma força normal considerável, beleza? Ou seja, é a velocidade mínima que ele deve passar por aqui. E você sabe qual já é aquela velocidade mínima, que é raiz de RG, a raiz da identidade. Então é bem simples, basta a gente conservar a energia inicial e também se conectar com a final. Inicialmente, a gente não precisa considerar esse plano inclinado, tá? Esquece o plano inclinado por enquanto. Por quê? Na verdade, a gente vai precisar justamente da energia potencial elástica, que vai ser igual à energia potencial gravitacional, nesse ponto do topo, já que ele está a uma certa altura com relação ao chão, e também na energia cinética dele ao passar pelo ponto mais alto, ou seja, pelo topo, que a gente sabe que é uma velocidade mínima, mas do mesmo jeito ele não deixa de ter energia cinética. Então o cálculo é bem tranquilo. E aqui a gente também tem alguns dados, né, em que o raio dessa circunferência é 0,9 metros, temos a constante elástica de 200 newtons por metro, e também o peso, a massa, né, desse bloco, que é 2 kg, que por ter essa massa, naturalmente ele tem peso, né? E também temos a altura pelo qual está o topo com relação ao solo. Então é bem simples, basta fazer essa conservação. Então vem comigo. Inicialmente ele tem o quê? Energia potencial elástica. Portanto, kx ao quadrado sobre 2. Ou seja, kx ao quadrado, tudo dividido por 2. Perfeito. Vai ser igual ao quê? mgh, que vai ser com relação a essa altura hzinho aí, né? mgh mais a energia cinética, que é quanto? mv ao quadrado sobre 2 no ponto mais alto, né? Veja, mv ao quadrado sobre 2. E vale ressaltar que a gente não pode, nesse caso, cortar massa com massa, né? Dos dois lados, já que nem todos os termos têm massa, como, por exemplo, essa energia potencial elástica. Então, basta agora substituir para acharmos justamente qual vai ser a nossa deformação necessária. Bom, eu não vou fazer todos os cálculos, tá? Porque senão o vídeo vai ficar extenso, a conta é bem grandinha, mas se você conferir devagarzinho, for seguir o que eu estou dizendo, você vai achar com certeza o resultado necessário. Então vamos lá. Inicialmente, a gente tem que colocar o quê? A constante elástica, que é 200 Newton por metro. Então coloca aqui já 200, ó. 200 vezes x ao quadrado, tudo dividido por 2. Lembrando que eu só estou repetindo, né? Igual mgh, massa é quanto? 2. Aceleração da gravidade a gente considera 10. E a nossa altura é quanto? Exatamente 2, né? Exatamente 2. Considera essa altura aqui. Não considera o raio, tá? Preste atenção nisso, não considera o raio. 2 mais mv ao quadrado sobre 2. A massa, novamente, 2 kg vezes v ao quadrado. Como você sabe que é raiz de RG, ou seja, a velocidade mínima que eu acabei de demonstrar na questão anterior. Portanto, fica simples de dizer que vai ficar RG. Por que somente RG? Porque o índice da radiciação corta com esse expoente quadrático. Portanto, a gente coloca RG, ou também conhecido como 10R. Tudo dividido por quem? Por 2. De maneira simples, de maneira tranquila, sem muitas dificuldades. Mas você também sabe que o nosso raio pode ser substituído, né? Ou seja, eu posso apagar aqui e colocar 0,9, né? Então, vezes 0,9. Perfeito, perfeito, zero defeitos. Portanto, se eu simplificar tudo isso, passar todas as divisões, simplificações de maneira correta, eu vou encontrar que x ao quadrado vai ser igual ao que? 49 dividido por 100. E se eu passo a raiz quadrada nesses dois termos, nesse termo fracionário aí, eu vou encontrar que a nossa deformação necessária vai ser 0,7 metros, também conhecido como 70 centímetros. Ou seja, nossa resposta é 0,7 metros. E aqui está o seu gabarito. Ou seja, não é nada muito difícil, é uma questão tranquila, basta você raciocinar, pensar e ser muito organizado nos seus cálculos.
porque sempre é importante você distinguir e destrinchar todas as energias cinéticas, energia potencial gravitacional e elástica em todos os casos. Então, fique com seu exemplo aí, que vamos para o outro, e o outro que é muito interessante da mesma forma e nos tem muito a nos ensinar. Então vamos lá. Nesse nosso último exemplo, vamos falar do trabalho realizado pela força de atrito, ou seja, uma energia que vai ser dissipada. E novamente, não podemos nos esquecer da dinâmica do movimento circular, que vai estar presente, é óbvio, é claro, porque a gente tem que misturar sempre para que a gente fixe cada vez mais o assunto. Mas vamos ao que interessa, vamos interpretar esta questão. Você vê, novamente, que existe um bloco conectado a uma mola, e essa mola sofre uma certa deformação a partir dessa conexão entre bloco e mola. E você também pode perceber que, ao ter uma deformação, ela naturalmente acumula energia potencial elástica. E veja, que a questão também nos dá diversos dados. Por exemplo, a constante elástica da mola, que varia de material para material, nesse caso 300 Newton por metros. E também ela fala que a deformação é de 20 centímetros. Se liga na conversão, tá? A gente não pode deixar em centímetros, mas sim em metros, para ficar tudo no sistema internacional de unidades. E veja bem, uma coisa é que durante todo esse trajeto vai estar agindo a força de atrito. Então, nesse caso, a energia mecânica não se conserva. Ou seja, a variação da energia mecânica, que deveria ser zero, caso não existissem forças dissipativas, agora vai ser menor do que zero. Aí você me pergunta, por que menor do que zero? Porque justamente eu estou considerando a presença, nesse caso, de forças dissipativas, que corresponde ao atrito, como a gente acabou de falar. E veja bem, esse bloquinho ele sobe toda essa trajetória e sai com uma certa velocidade. Ou seja, além de energia potencial gravitacional, ele tem energia cinética nesse ponto mais alto. E a questão também nos diz informações imprescindíveis. Por exemplo, ele diz o raio da trajetória, diz também a velocidade com que esse bloquinho sai, além de dizer a massa dele, que é 0,5 kg, também conhecido como 500 gramas. Mas bem, o que a gente tem que fazer? Vamos no primeiro caso ver qual foi a energia potencial mecânica e também no início, né? Qual vai ser essa no início? Então vamos de maneira simples, de maneira clara. Você sabe que ele está parado, o bloco está parado, portanto não tem velocidade, portanto sem energia cinética. E ele tem somente potencial elástica. Então o início é kx ao quadrado sobre 2. O k você já sabe que é quanto? 300. Deformação, você sabe que é 0,2 metros. Mas quando eu coloco 0,2 ao quadrado, naturalmente fica 0,04. Tudo dividido por 2. E quando você fizer essas divisões e multiplicações, você vai encontrar que a energia acumulada ali é de 6 joules. Perfeito? Então, tem isso em mente e já raciocinou essa primeira parte. Perfeitão. Vamos lá. Mas agora é importante sabermos qual foi a energia mecânica final. E depois a gente pode fazer um comparativo com a inicial e a final e ver qual foi a variação entre elas. Então vamos nessa. Vamos lá. No final ele tem o quê? mgh, né? Gravitacional, mais mv ao quadrado sobre 2, já que ele tem também velocidade. Portanto, o que a gente pode fazer? mgh, a massa é quanto? Você sabe, 0,5 kg. Gravidade 10 e a altura, como você sabe, é justamente o nosso raio. A altura que ele vai estar corresponde ao raio da circunferência, tá? Então, o nosso raio é 0,1 metros. Então, coloca aqui, ó, 0,1 de maneira clara, de maneira precisa. Beleza? Mas a massa, novamente, que equivale a quanto? 0,5 kg vezes a velocidade ao quadrado. Ou seja, 0,5 vezes velocidade ao quadrado, que vai ser 16, porque eu coloquei já o 4 ao quadrado, tudo dividido novamente por 2. E quando eu divido tudo por 2, eu passo novamente todas aquelas divisões, somas e multiplicações. E nesse caso, vamos encontrar como sendo a energia final mecânica como sendo 4,5 joules. Aí você me pergunta, tá diferente, né? 4,5 com relação a 6 joules. Portanto, quanto de energia que foi dissipada pela força de atrito, ou também chamado de trabalho da força de atrito? Bom, nosso trabalho vai ser a diferença, né? Final menos inicial. E quando eu pego 4,5 menos 6, logicamente eu vou ter quanto? Menos 1,5 joule. Mantém o sinal, tá? Porque eu quero o trabalho da força de atrito. Então, nosso trabalho
vai ser exatamente menos 1,5 joules. Ou também, se quiser escrever de uma maneira diferente, você pode colocar menos 1.500 milijoules. Vai estar do mesmo jeito. A diferença é que você colocou um prefixo mili, que subentende se você está dividindo por 1.000. E 1.500 dividido por 1.000 fica justamente 1,5. E a gente só falta o sinal menos 1,5 joule. É o trabalho da força de atrito. Então eu fico por aqui. Esse foi o nosso último exemplo. Muito obrigado pela tua presença. Como sempre, um prazer inenarrável ter você aqui. Então, te espero no próximo vídeo, no próximo episódio, que vamos falar novamente a respeito de energia, mas aplicada em outra coisa, na gravitação, nas leis de Kepler. Ou seja, como que essas energias, potencial, cinética, estão aplicáveis justamente às leis de Kepler. Lei das órbitas, lei das áreas e dentre outras aí que a gente vai explorar bastante. Então, eu fico por aqui, espero que você tenha gostado. O quadro é seu, fique com Deus, até uma próxima, muito obrigado, espero que você tenha gostado.